Polícia prende mulher com 2 quilos de cocaína no Aloysio Campos. Homem é preso acusado de estuprar a própria filha de 5 anos. Conselho de Transporte de Campina Grande autoriza aumento na passagem de ônibus. E ainda, fim de semana com muito carnaval em Campina Grande. Tem baile de máscaras e 3 blocos saem pelas ruas da cidade. Hoje é sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 e o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite! A gente abre essa edição mostrando que uma mulher foi presa portando 2 quilos de cocaína no conjunto habitacional Aloysio Campos. Renato Diniz traz os detalhes para a gente. Ok, Dessana, boa noite para você, boa noite para os telespectadores do Borborema Notícias. Essa ação aconteceu no bairro Aloysio Campos hoje pela manhã e os policiais da Delegacia de Repreensão a Entorpecentes encontraram com uma mulher algo em torno de 2 quilos de cocaína. O delegado Jorge Luiz comandou a equipe que fez essa prisão, esse flagrante. Boa noite, Renato, boa noite, Alessandra, boa noite a todos. Mais um trabalho da Delegacia de Repressão Entorpecente aqui da Rainha da Borborema, dessa vez apreendendo 2 quilos, 2 tabletes de cocaína, balança de precisão, simulacro. É a primeira apreensão que nós estamos realizando nesse ano. E como é que foi toda essa ação? Isso decorreu exatamente dessa troca de informação que existe com a Delegacia de Repressão Entorpecente, Sistema Penal, hoje Polícia Penal, outras delegacias também, nós temos contatos, inclusive de outros estados, mas o fato é que nos trouxeram essa informação do presídio, que havia pessoas fazendo arremessos quase que cotidianamente, e nós tratamos de observar as fichas das visitantes e em uma delas chegamos ao nome dessa pessoa. Lapidamos as informações e no dia de hoje nós flagranteamos ela com 2 quilos de cocaína. Portanto, mais uma ação da Delegacia de Repressão Entorpecente aqui de Campina Grande. A mulher tem 39 anos de idade. Dessana. Olha, um caso chocante. Um homem foi preso suspeito de abusar da própria filha de apenas 5 anos de idade. A prisão foi realizada pela Delegacia Seccional de Queimadas. De acordo com a delegada Ana Gabriela, o homem tem 41 anos de idade. Ele é acusado de estuprar a própria filha durante 5 anos. Tudo teve início quando ela tinha 7 anos. Os abusos cessaram aos 12 anos. A menina hoje tem 14 anos de idade. No dia 23, perto de meia-noite, o Polícia Militar recebeu uma ligação de uma ocorrência e nessa ligação eles diziam que era um suposto estupro de uma criança. Só que ao chegar ao local, eles descobriram que o flagrante não era de estupro, que o flagrante, na verdade, ele era de uma situação de agressão física do pai contra sua filha de 14 anos. Só que no decorrer da ocorrência, eu acredito que a menor ela se sentiu à vontade, pela presença da polícia, para contar as agressões que ela sofreu. Dos 7 aos 12 anos de idade, que o pai ele utilizava-se de remédios para dopá-la e levava ela para a mata e consumava atos de conjunção carnal mesmo com sua filha. E chegando aqui, inclusive, foi feito o exame sexológico dela junto ao Instituto de Perícia Criminal, que confirmou a ocorrência de conjunção carnal antiga com a menor. Delegada, e o acusado, o suspeito, o que é que ele diz em relação a isso? Ele negou tudo. Ele disse que a filha dele tinha mania de mentir. Ele já foi submetido à audiência de custódia, eu fiz o pedido de prisão preventiva e o juiz deferiu. Então ele está preso provisoriamente por tempo indeterminado. A polícia investiga se outras 2 crianças, filhas dele, foram estupradas. Porque aparentemente ele tinha mais 2 ou 3 filhas morando na casa, para saber se ocorreu algum abuso com elas. E em relação à mulher também, porque ela estava grávida e aparentemente ele cometia agressões físicas com ela. O homem é usuário de droga. Viciado em álcool e crack e aparentemente não trabalha, não leva sustento para o lar. Então, a própria situação já é abusiva que eles vivem. A delegada Ana Gabriela disse que a conjunção carnal ocorreu desde quando a menina tinha 7 anos. O que mais chama a atenção é porque geralmente estupros de vulnerável não ocorrem com penetração sexual. E esse ocorria desde que a jovem tinha 7 anos de idade.
E também pelo fato de ser o pai, né, o responsável por proteger e cuidar a sua filha, tê-la tratado como se não valesse nada, né? E ainda nas notícias policiais, morreu agora à tarde o homem de 35 anos que foi baleado ontem no bairro do Pedregal, aqui em Campina Grande. Dessana, a vítima tinha dado entrada no Hospital de Trauma de Campina Grande, socorrido pelo SAMU, na tarde de ontem. De acordo com informações da assessoria de imprensa do hospital, morreu por volta das 2h30 da tarde de hoje. O homem, identificado como Jadilson Lima da Silva, de 35 anos, foi vítima de disparos de arma de fogo no bairro do Pedregal. A polícia ainda investiga o caso para descobrir a motivação e a autoria do crime. Daniela Pimentel para o Borborema Notícias. Olha, um mercadinho localizado em Soledade foi alvo de assaltantes. Câmeras de segurança registraram toda a ação que mostra o assaltante chegando no local e anunciando um assalto. O suspeito levou todo o dinheiro do caixa e fugiu em seguida. As imagens devem ajudar a polícia a identificar o suspeito. A seguir, passagem de ônibus em Campina Grande aumenta de 4,10 para 4,30. E ainda você confere os jogos da segunda rodada do Campeonato Paraibano. E olha só, a gente volta mostrando que a passagem de ônibus aqui em Campina Grande subiu de R$ 4,10 para R$ 4,30. O reajuste de 4% foi definido na manhã de hoje em uma reunião extraordinária do Conselho de Transporte de Campina Grande. A reunião extraordinária do Conselho de Transporte de Campina Grande aconteceu na sede da STTP na manhã desta sexta-feira. Durante o encontro, foi discutida a planilha de cálculo tarifário para este ano. A proposta foi de um aumento de 20 centavos, elevando o preço das passagens dos atuais R$ 4,10 para R$ 4,30, um aumento real na ordem de 4%. A votação terminou com o placar de 10-1, favorável ao aumento da tarifa. Em 2021 não se houve aumento. 2022 se houve uma redução na tarifa pública. 2023, a exigência para nós implantarmos uma nova tarifa foi de ônibus novos. Foram implantados 20 ônibus novos e 22 seminovos. E também foi a inflação que foi concedida em 2023. Para esse ano, o Citrans solicitou o aumento tarifário, mas mais uma vez nós fizemos a exigência que tivesse renovação de frotas e no dia da tarifa, para mostrar à cidade que a partir de uma nova tarifa já teria ônibus novo rodando. Então, hoje aqui tem ônibus novos, foram apresentados aqui para a cidade, então são 5 ônibus novos, vão ser 10 a princípio, então 5 agora e 5 no mês de março. E esse ano foi dado apenas a inflação, de 4,62%, que dá uma tarifa pública de R$ 4,30. Antes era praticado uma tarifa de R$ 4,10, foi agora dado a inflação para R$ 4,30. Então, o restante da tarifa, que iria ser uma tarifa ainda mais cara, mas ela é bem mais inferior por conta do subsídio. Então, a prefeitura traz esse subsídio, manteve o subsídio para que nós tenhamos uma tarifa mais acessível para as pessoas. O novo valor vai passar a valer a partir do próximo domingo, dia 28 de janeiro. Portanto, quem fizer a recarga do cartão ValeBus até amanhã vai pagar o valor de R$ 4,10. No domingo começa a nova tarifa de R$ 4,30, então as pessoas vão poder até sábado usar essa tarifa de R$ 4,10 e a partir do domingo R$ 4,30. Quem fizer a recarga, Vitor, dos cartões até sexta ou sábado ainda vai manter o valor antigo e pode ser utilizado com essa recarga do valor antigo depois que for reajustada? Isso pode, porque você às vezes coloca um valor fechado, mas aí ele vai debitando do saldo. Então isso não tem problema, pode fazer essa recarga que vai acompanhando nesse sentido. O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Campina Grande, Citrans, aprovou a decisão. A gente estamos fazendo uma renovação de 10 ônibus novos. Essa renovação nós estamos entregando nesse instante 5 ônibus e 5 ônibus vamos entregar no mês de março. Afora isso, as empresas vão fazer uma renovação com ônibus seminovos. Está previsto a gente colocar mais 20 ônibus seminovos para poder tirar os ônibus com a idade maior. Então esse esforço a gente tem feito
E com relação à tarifa, que está aumentando apenas a inflação 4%, a data base do reajuste da tarifa do equilíbrio econômico das empresas, do nosso contrato, é janeiro. Então, portanto, está no período de fazer e de forma bem aberta e bem transparente. A superintendência chegou ao custo de uma tarifa técnica de R$ 4,92 e uma tarifa pública de R$ 4,30. Esta diferença de 62 centavos, a Prefeitura está dando o subsídio. E temos mensalmente recebido benefício, também ajudou muito a questão do pagamento do PCD, porque é uma gratuidade e toda gratuidade tem que ter uma fonte de receita, onde a Prefeitura, através do prefeito, reconheceu esse erro que tinha no passado e está também pagando a gratuidade do PCD. O único voto contrário foi o do representante dos estudantes. Ele alegou dificuldade no acesso ao transporte da cidade. Esse é o segundo ano consecutivo, né, que os estudantes são o único voto contrário ao aumento da tarifa aqui em Campina Grande. Porque na nossa avaliação o sistema de transporte deixa muito a desejar aqui, né? A gente se sente refém de um sistema que não tem frota suficiente para atender a cidade. A gente muitas vezes, por exemplo, indo para a universidade de manhã cedo, não consegue nem entrar no ônibus, né? Muitos estudantes ficam espremidos junto com o motorista ali antes da catraca, porque não tem vaga no ônibus, e outros dezenas e dezenas de estudantes ficam para fora do ônibus mesmo, tendo que esperar outro depois. Mesmo saindo cedo de casa, a gente não consegue pegar o ônibus. Então a gente voltou ao contrário ao aumento da passagem, porque a gente entende que não condiz aumentar a passagem quando a gente não tem aumento da frota, quando a gente não tem as condições básicas de transporte na cidade. Apesar de ter sido voto vencido, ele apresentou uma proposta que deve ajudar os estudantes universitários no período de volta às aulas. Hoje a gente apresentou a proposta de aumentar a frota agora no período de início das aulas, porque é o período que essa situação da superlotação dos ônibus e dos estudantes não conseguirem entrar nos ônibus é muito recorrente, né? Então a gente apresentou a proposta de agora em fevereiro e março a gente conseguir um aumento da frota nas linhas universitárias para conseguir suprir essa demanda, mas ao longo do ano a gente vai continuar lutando, tanto pela redução da passagem, quanto pelo aumento da frota, quanto pelo passe livre estudantil, né, que é uma pauta nacional que a gente luta. E agora a gente vai falar de futebol. Olha, a segunda rodada do Campeonato Paraibano será realizada neste final de semana e a gente vai conferir agora os jogos da rodada. Boa noite, Dessana, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando no Borborema Notícias. A segunda rodada do Campeonato Paraibano de 2024 tem início e fim neste final de semana. Aí teremos 5 jogos divididos em sábado e domingo. Os times de Campina Grande, falando dos times de Campina Grande, o 13 joga no sábado contra o Nacional de Patos, abrindo a rodada, e o Campinense joga no domingo contra o São Paulo Cristal. Começando aí, dando uma passada rápida pelos jogos, começando pelo jogo entre Nacional de Patos e 13, uma baixa pelo lado do Galo. O atacante Di Maria sofreu uma lesão grave no tornozelo e também uma lesão no joelho na última partida contra o Serra Branca e deve desfalcar o alvinegro do bairro do São José por um mês. A segunda baixa já do 13, que está com o Alexandre também no departamento médico, e aí então o pessoal do 13 aí, os médicos do 13 trabalhando bastante aí nesse começo de temporada do Galo, que ainda tem Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D pela frente. O Di Maria deve voltar então mais ou menos na metade para o fim do Campeonato Paraibano, se assim o tempo estimado pelo Departamento Médico for cumprido, né? No sábado ainda falando do jogo do Nacional do 13, na verdade, o 13 busca reabilitação, né? Perdeu na estreia para o time do Serra Branca e agora joga no José Cavalcante, jogo em Patos, onde o Nacional venceu o Souza na última rodada, então aí o Nacional buscando a segunda vitória seguida e o 13 buscando a reabilitação. Ainda no sábado, Pombal e Atlético de Cajazeiras jogam no estádio Marizão em Souza, o Pombal que venceu o Campinense na estreia, estreou com o pé direito na elite estadual e busca manter a boa fase. O time do Atlético de Cajazeiras empatou em casa com o CSP e busca então a primeira vitória na competição, querendo ou não, um jogo aí de sertanejos, um jogo muito bom de se acompanhar. E aí no domingo a gente tem os 3 últimos jogos da rodada, fechando então aí a segunda rodada do estadual. Começando com São Paulo Cristal e Campinense, jogando no estádio Amigão às 4 horas da tarde, 2 times que estrearam com derrotas, principalmente o São Paulo Cristal, que levou uma sonora goleada do Botafogo, e então aí as duas equipes buscando reabilitação aí, promete ser um jogo bem pegado. Botafogo e CSP também jogam às 4 horas da tarde, sendo que no estádio O Almeidão, o CSP empatou com o Atlético de Cajazeiras fora de casa e o Botafogo aí então buscando a segunda vitória no estadual. Também aí um jogo que pode ser considerado um clássico, né? Botafogo e CSP, os 2 times da capital paraibana.
E aí, fechando a rodada, Souza e Serra Branca, para muitos, o melhor e o mais aguardado jogo da rodada, aí jogo de cachorro grande, como a gente gosta de falar. O Serra Branca estreou muito bem, sim senhor, diante da equipe do 13, e o Souza também aí perdeu o clássico pro Nacional de Patos, mas tem um bom retrospecto aí nos últimos campeonatos estaduais, inclusive foi vice-campeão do ano passado, joga no Marizão, um jogo que não vai ter a presença de torcida, isso porque o time do Souza foi punido pelas ocorrências no último jogo diante do Nacional de Patos. Então aí um jogo com portões fechados, mas o gramado favorece a equipe do Dinossauro, que conhece bem, melhor do que ninguém, aí o gramado do Marizão. Então aí Souza e Serra Branca também no Marizão, encerrando a segunda rodada aí do Campeonato Paraibano deste ano. Vamos aí aguardar, torcedor, fique ligado, fique atento e torça, claro, pelo seu time, aí pela vitória do seu time. Jonatas Venâncio para o Borborema Notícias. A seguir, final de semana de muito carnaval em Campina Grande, com baile de máscaras, bloco da saudade e muito mais. E a gente volta falando de carnaval. Neste final de semana começa o Campina Folia. Amanhã, o pré-carnaval da cidade vai contar com 3 blocos na rua. E a gente começa falando sobre o Foliões da Praça, que concentra, mas não sai. É a tradição. Dos foliões, a maioria da confraria aqui da Praça da Bandeira está com idadezinha um pouco avançada. Não são idosos, mas são seminovos. Então não tem mais pique para correr atrás de um trio elétrico. Então todo mundo vai ficar aqui na praça. Vai ter essa orquestra aqui, Jovens da Borborema. Em seguida, Eli Santos e banda, vai ter mesas aqui, tendas, o povo vai ficar aqui na sombra, na água fresca, curtindo aquele frevo, aquele axé, aquele samba. Então você aí de casa está convidado neste sábado a partir de 11 horas da manhã, nesse grande baile ao céu aberto aqui na Praça da Bandeira. Pois é, e os foliões de Campina Grande vão poder aproveitar neste sábado o tradicional Bloco da Saudade. A concentração começa a partir das 3 da tarde na Casa Memorial Severino Cabral, na Rua Getúlio Vargas. Esse ano, o bloco homenageia Neco Belo, um dos foliões mais famosos de Campina Grande. Começa de 15 horas com a concentração da folia, os foliões de todas as saudades. Não existe apenas uma saudade, são muitas as saudades. Segue-se com um show belíssimo de músicas carnavalescas, os clássicos dos antigos carnavais, na interpretação de Alexandre Tan. E às 5 horas, 17 horas, o bloco sai pelas ruas do centro, saindo pelas Boninas, Marquês do Erval, depois que passar o Colégio Alfredo Dantas, Colégio das Damas, ele entra na Irineu Joffre, 13 de maio, circula a Praça do Capitólio e volta e fica na Praça da Bandeira, onde haverá a grande celebração da saudade. Inclusive, esse é um dos blocos de carnaval mais democráticos de Campina Grande. Nós temos imagens da edição do ano passado. São muitos anos, muitas saudades, como já disse a própria Eneida. Mas quem quer participar, como faz? Precisa comprar camisa? Como é que funciona? A saudade não vende nada. A saudade não tem cordão de isolamento. A saudade, o bloco não trabalha com equipamentos eletrônicos e vamos saindo com 30 músicos tocando pé no chão. Então é aberto, né? Claro, com respeito assim, a uma organização que vai levando à frente do bloco a ala de Neco Belo, que é o grande homenageado, ele que é o fundador do Carnaval de Campina e morreu aos 42 anos ainda, muito jovem, no século XIX. E amanhã ainda tem o tradicional bloco do Zé Pereira. A concentração será às 3 da tarde, com saída do bloco às 5 horas. A animação vai ser por conta da Orquestra Som da Praça e Jovens da Borborema. Lembrando que esse é um dos mais tradicionais e antigos blocos da cidade. E hoje à noite será realizado o baile de máscaras de Campina Grande, que acontece com super atrações. Está previsto o início às 21 horas,
com a participação e o brilhantismo dos 3 do Nordeste, Augusto Arruda, Érica Marques, Estela Alves, Alexandre Tan, Adílio Shoa, Fernando Alves, Filarmônica Epitácio Pessoa. E o Borborema Notícias de hoje vai ficando por aqui. Uma excelente noite para você. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Curta o final de semana e a pré-folia de carnaval aqui de Campina Grande. Até segunda!